Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de junho de 2020. Pesquisa indica renda afetada, alta da depressão e mais consumo de álcool e tabaco no Brasil pós-pandemia. Parte 4. Ansiosos, deprimidos, com uma renda menor e mais sedentários. Esse é o cenário da saúde dos brasileiros durante a pandemia, mostrado por uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, pela Universidade Federal de Minas Gerais UFMG e pela Universidade Estadual de Campinas Unicamp. Os resultados foram coletados com um questionário pela internet entre 24 de abril e 8 de maio e participaram 44.062 pessoas. Os pesquisadores levaram em consideração as respostas dos mais de 44 mil brasileiros por meio de questionário online. A amostra foi calibrada, ou seja, mais refinada, por meio dos dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios PNAD, 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. O método é feito para obter a mesma distribuição por estado, sexo, faixa etária, raça, cor e grau de escolaridade da população brasileira. Segundo Celia Landman Zuarqualdi, pesquisadora titular da Fiocruz, o brasileiro tem demonstrado sentimentos de tristeza, de ansiedade com mais frequência do que habitualmente. Está cuidando menos da sua saúde e está muito sedentário. Contudo, está adotando as medidas de restrição social com intensidade. Zuarqualdi afirma que as questões e seus temas foram definidos por meio de marcadores de situações de saúde e do impacto socioeconômico, e a intensidade do isolamento, devido à importância da questão no período da pandemia. Veja como está a vida dos brasileiros de acordo com o estudo em 7 gráficos. 1. Sem emprego. A pesquisa das 3 instituições aponta que 60% dos brasileiros apresentaram alguma diminuição da renda. Quadro que é complementado pela divulgação nesta quarta-feira 27 dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED de março e abril mostram que a economia brasileira fechou 1,1 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada. 2. Aumento do trabalho doméstico. Enquanto isso, com o aumento no trabalho home office, 67% das mulheres também tiveram uma alta nas atividades domésticas. Mais de 18% delas dizem ter intensa dificuldade em executar o trabalho em casa depois do início da pandemia. 3. Mais cigarros. Mais de 30% dos homens e 38% das mulheres passaram a fumar pelo menos mais 10 cigarros por dia. Metade da população continuou fumando a mesma quantidade diariamente. 4. Alta no consumo de bebidas alcoólicas. Em abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu que os governos reduzissem a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia. Segundo a instituição internacional, o uso contínuo de álcool por pessoas em isolamento ou quarentena pode acarretar nas seguintes consequências: a maior alta no consumo no Brasil foi vista, de acordo com o estudo, entre homens 18,4% e entre pessoas com idade entre 30 e 39 anos. Violência física e sexual contra mulheres aumentou durante isolamento social. 5. População mais deprimida. Mais da metade dos jovens de 18 a 29 anos se sentiram muito ou estiveram sempre deprimidos desde o início da pandemia. Na divisão por sexo, as mulheres são as que mais declararam estar com o problema, quase 50% delas. 6. Jovens mais ansiosos. A ansiedade entre jovens tem um dos índices mais altos da pesquisa. Entre 18 e 29 anos, quase 70% dos entrevistados relataram sentir ansiedade muitas vezes ou durante todo o tempo, desde o início da crise por Covid-19. Mais de 60% das mulheres dizem estar passando pelo problema com frequência. 7.
mais sedentários homens e mulheres que faziam mais de 150 minutos de atividade físicas por semana, tempo estimado como mínimo para manter a saúde, apresentaram uma redução significativa na prática. Na média, antes da pandemia, 30,4% dos brasileiros se exercitavam durante este período semanal. Com a Covid-19, o número caiu para 12,6%. O espírito Bauira, no livro Seguimos Juntos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, afirma: o trabalho será sempre o prodígio do universo, a força que o entretém, a luz que o eleva. Observemos junto de nós. Tudo é trabalho para que a vida se nos transforme na bênção de cada dia. Trabalha o sol e o mundo se equilibra. Trabalha o mundo e a natureza se renova para que os processos da evolução nos conduzam para o mais alto. A fonte é bondade e semente faz-se pão porque trabalha servindo. Reflitamos nisso para que o repouso inoportuno não se nos infiltre no espírito por ferrugem destruidora. No trabalho é que surpreendemos todas as oportunidades de progresso e melhoria que nos endereçamos. Aquele a quem servimos é quem realmente nos servirá. Damos e recebemos. Isso é tão natural quanto plantar e colher. Por isso mesmo, seja qual seja a condição em que nos achemos, o trabalho é caminho para a ascensão à felicidade justa. A hora de que dispomos, a pessoa da estrada, o companheiro em serviço, o amigo e o adversário, constituem talentos potenciais que é preciso aproveitar para o bem, a fim de que o bem nos enriqueça de paz. Não vacileis. Atendamos aos imperativos do servir e estaremos no clima do obter. Não há outra via para alcançar os nossos objetivos de ordem superior, senão essa. O descanso existe por pausa de refazimento e reformulação. Nada mais. Recordemos semelhante verdade para que não lhe desrespeitemos a fronteira, caindo na marginalização de nossas melhores forças. Trabalhar, sim, e trabalhar sempre, porquanto, se tudo, quanto existe agora de bom e de belo, aos nossos olhos na terra, é fruto do esforço de quem agiu e construiu, o futuro, por reino de segurança e felicidade entre as criaturas, tão somente surgirá por fruto de quem trabalha no presente, atendendo aos apelos do Cristo para que, em nos amando uns aos outros, nos façamos obreiros fiéis e devotados, no levantamento da nova era para um mundo melhor. O Espírito Emmanuel complementa pela psicografia de Francisco Cândido Xavier sobre felicidade e trabalho no livro Monte Acima, Felicidade e Trabalho, dois temas da vida que se complementam à maneira do teto e do alicerce de uma construção. Indubitavelmente, a Terra ainda é uma estância de provas regenerativas, sem possibilidade de oferecer-nos a felicidade integral, entretanto, nela encontramos todo o material de que necessitamos para alteá-la na categoria dos mundos. Dificuldade, tribulação, sofrimentos e atritos são alguns dos agentes, com os quais se nos fará possível organizar o aperfeiçoamento de nós mesmos. Se podemos sugerir o começo do imenso trabalho alusivo à realização que demandamos, é preciso erradicar a insatisfação que tantas vezes nos caracteriza, instalando em nós outros, o amor e a humildade, a paciência e a coragem, por instrumentos de serviço que nos será possível manejar com acerto, em nosso próprio benefício. Não existe pântano que não possa ser drenado e nem penúria que a benemerência não consiga extinguir. Em suma, estamos todos os espíritos vinculados à Terra num plano de grandes conflitos, carregando o fardo de nossas imperfeições, adquiridas ao longo dos milênios, mas o Supremo Pai jamais nos sonegou a bênção da esperança e, em razão disso, ser-nos-á possível aceitar os agentes de que dispomos, a fim de melhorar-nos, melhorando a vida, em torno de nós.
A vida no planeta é assinalada por embates e antagonismos diversos, no entanto, a paz e a alegria se nos farão companheiros em todos os dias da Terra e do mais além, se nos dispusermos a aceitar a existência que nos foi concedida, amar aos nossos semelhantes e servir incessantemente, realizações que demandam unicamente uma só atitude: trabalhar. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.